Boa noite, pessoal. Sextou, estamos aqui. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês a respeito da conjuntura do nosso Brasil, do mundo. Muitas pessoas estão desapercebidas daquilo que está acontecendo, outras estão talvez interpretando de uma maneira errada, né, equivocada. Eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição como jornalista, como cristã, como alguém que tem observado. Eu quero deixar bem claro que todo ser humano é pecador. A Bíblia diz que todos somos pecadores, que não há uma pessoa, não há um bom sequer, a não ser Deus, o nosso Pai. Então, quando eu falar das pessoas boas, elas não são perfeitas, elas não são acima de qualquer suspeita, mas são pessoas que pelo menos buscam a virtude, buscam a presença de Deus, buscam a ajuda de Deus para que elas possam conseguir, né, pensar e ter atitudes, né, e sentimentos bons. Então, nós podemos ver isso, por exemplo, na primeira família, Caim e Abel. Caim e Abel é um exemplo clássico. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E aí você vê a índole de Caim e a índole de Abel. Caim teve inveja do seu irmão e o matou. E foi uma tragédia familiar, mas você consegue ver nitidamente duas tendências, né? Então, no mundo tem isso também. E as pessoas às vezes acham que isso é só uma questão política. Ah, não vamos falar sobre política. Mas cada dia mais está claro que há duas vertentes apenas, que é a direita e a esquerda, que é o comunismo e o cristianismo, não o capitalismo, o cristianismo. O comunismo ele odeia, né? É o cristianismo, ele odeia a igreja, ele odeia Israel, ele odeia a maior democracia do mundo, que tem fundamentos cristãos, que é os Estados Unidos da América. Então, com isso, a gente precisa deixar bem claro isso, porque essa é a estrutura do nosso mundo. Dois polos, sim, dois extremos, sim. E nós estamos numa situação em que a Bíblia já previa, e ela diz assim: olha, aquele que é sujo, se suje mais. Aquele que é limpo, se limpe mais. Ou seja, nós não precisamos chegar no equilíbrio de um meio termo. Nós não precisamos negociar. Nós precisamos ter mais convicção daquilo que nós cremos, daquilo que nós queremos para a nossa vida. Então, nós vivemos esse mundo onde muitas nações decidiram a sua maneira de pensar, a sua maneira de viver, né? E nós estávamos assim à beira de um momento em que o mundo ele se tornaria como se fosse uma nação só, onde instituições internacionais iriam ditar como as nações deveriam viver. E aí surgiram, né, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, uma série de instituições humanas que querem controlar como as nações devem se portar e que querem também interferir nos governos dessas nações. E surgiram aí as ONGs da vida, enfim, várias estratégias para que surgisse um governo único mundial, para que o ser humano começasse a ser controlado por um governo. Porque o comunismo nada mais é do que o Estado ser Deus, o Estado mandar. Para ele mandar e as pessoas obedecerem, essas pessoas precisam ser pobres, miseráveis. Elas precisam estar numa condição de não conseguir sustentar-se. E assim elas se tornam escravas do Estado. E elas acreditam que o Estado é bom, né? E elas acreditam que o Estado vai protegê-las, vai sustentá-las, mas isso não acontece. Quando o Estado ele se torna Deus, na verdade, ele está tirando a capacidade das pessoas de pensarem por si mesmas, tirando o livre-arbítrio dessas pessoas e mentindo, dizendo que ele pode dar todas as condições para que aquela pessoa viva bem, seja feliz e tenha tudo, porque ele não consegue. Já está provado em todos os lugares por onde o comunismo se implantou de que ele é um sistema fracassado. Mas Satanás ele insiste com esse sistema. Por quê? Porque é assim que ele consegue escravizar o ser humano, é assim que ele consegue colocar o ser humano à margem daquilo que o ser humano foi criado para ser, sem qualquer capacidade de prosperar, de ter autonomia, de pensar. E assim o ser humano vai se tornando como um animal irracional. Ele vai se tornando um ser que é guiado pelos seus próprios instintos. E é o que nós temos visto hoje, por exemplo, com a pedofilia, com, né, abuso de até bebês, com prostituição em todos os níveis e todo tipo de aberração que você pode ver, né? Inclusive pais, irmãos cometendo atos terríveis contra as suas próprias filhas, contra as suas próprias irmãs. Por quê? Porque aquela pessoa, ela não tem mais o senso de verdade e de mentira, de certo e de errado, e ela está completamente entregue a si mesma e aos seus próprios instintos animalescos, terrenos, e ela não tem mais nenhum tipo de consciência. A consciência dela está cauterizada. Biblicamente falando, a Bíblia diz que o diabo ele cegou o entendimento dessas pessoas. E elas passam a ser marionetes do próprio demônio para cometer todo tipo de torpeza. E essas torpezas, elas estão se tornando normais, elas estão se tornando amparadas por leis, inclusive. Então, nós estamos vivendo o tempo que se afunila para o fim, em que o errado se torna certo e aquelas pessoas que fazem o certo, elas se tornam erradas.
E esse é o quadro espiritual que nós estamos vendo e assistindo. Não é só no Brasil, mas é no mundo inteiro. E aí, nós entramos, dentro desse contexto, nós vemos aí o comunismo, o socialismo, como sendo a salvação. E esse comunismo, ele se reveste de uma aparência de bondade, de uma aparência de virtude que não existe neles, infelizmente, mas eles conseguem acreditar na própria mentira de uma maneira que eles defendem esse sistema como sendo o que vai salvar a humanidade. Então, como eles acham que a causa deles é uma causa nobre, não importa para eles se eles vão roubar, se eles vão corromper, se eles vão ser corrompidos, porque a causa coletiva de mudar o mundo, de fazer um céu na terra, de trazer, sabe, uma terra ideal. Olha, deixa comigo que eu vou fazer a terra ideal que você precisa. Esse é o pensamento deles, eles acham que vale qualquer coisa, inclusive matar por isso. Por exemplo, os terroristas, eles acham que aquilo que eles estão fazendo é uma virtude, né? E falar em terrorista, nós também temos que entender que o globalismo e o comunismo que está acima do globalismo, que é a destruição do ser humano, né? Mas para ter a destruição do ser humano, é preciso haver um conjunto de ações a nível global. Esse comunismo, esse globalismo, ele tem três vertentes. Ele tem a vertente financeira, ele tem a vertente ideológica e a vertente religiosa, né? E a religiosa é o islamismo. Ideológica é o comunismo partidário, né? Que toma conta da política. E financeiro é o que nós podemos chamar da elite financeira mundial, que vem ali do Clube de Roma, né? Desses grandes eventos, COP30, Foro Econômico Mundial, esses grandes eventos que querem definir o futuro da humanidade e acham que o ser humano é capaz de garantir vida e sustento. E isso não é bíblico, né? Tudo isso vem de Deus, e Deus ele deu para o ser humano todas as condições de conseguir viver e prosperar nessa terra. Não precisa que um grupo de pessoas se reúna para dizer como deve ser a nossa vida, como nós devemos nos comportar. E esses grupos, todos juntos, eles concorrem entre si, porém, eles têm um inimigo comum que é o ser humano cristão. É o ser humano que não se dobra. Aí você pergunta, por que eles odeiam os cristãos? A primeira coisa é porque eles sabem que os cristãos eles não se dobram. Quando você acredita que a sua segurança depende do dinheiro, depende de se dar bem, você acaba colaborando e contribuindo para esse sistema e aderindo a ele achando que ele é o melhor. Por quê? Porque você se sente bem, porque você está bem. E você começa a cometer uma série de injustiças e justificar isso. Por quê? Porque, de certa forma, é confortável para você. Mas esse conforto, ele tem um momento de acabar. Porque Satanás, ele é mentiroso. E ele vai te dando corda, te dando corda, te dando corda. Lembra quando ele levou, né, Jesus para o topo de uma montanha e disse, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares? Então, Satanás, ele tem, até certo ponto, uma jurisdição nessa terra. Ele tem domínio, ele tem poderes através dessas pessoas que servem a eles, através de bancários, através de pessoas que têm monopólios e mais monopólios, e por isso dominam muitas pessoas. Então, ele tem esse poder, mas esse poder ele dá para aquelas pessoas para que elas se tornem escravas deles, para que elas adorem a ele. Né? E adorar o dinheiro é como adorar o próprio Satanás. Adorar poder é como adorar o próprio Satanás. E as pessoas que fazem isso, elas ficam cegas, elas acham que estão certas e elas começam a acreditar que elas podem ter a solução para as suas vidas e podem dar a solução para a vida da grande massa, do povo. E aí elas, o que elas fazem? Elas manipulam essas massas, manipulam essas pessoas que não têm educação, que não têm cultura, que não têm qualquer tipo de valor adquirido. Muitas vezes elas têm só aquilo que a história, o limite delas deu para elas irem. Então, eles pegam essas pessoas, eles dizem que estão representando essas pessoas, mas, na verdade, eles estão representando os seus próprios interesses. Então, nós temos aqui um mundo em que as pessoas creem em Deus, em que as pessoas creem no mérito, no sentido de que você vai trabalhar e que você pode transformar a sociedade, você tem a sua responsabilidade individual. E, do outro lado, é o mundo comunista, em que eles usam o coletivo para manipular as massas, para dizer que estão representando o interesse dessas pessoas, e, na verdade, eles estão manipulando essas pessoas para um fim individualista, para um fim que vai beneficiar a eles mesmos, para que eles sejam uma elite, e eles fazem de conta que eles estão representando os mais pobres, os mais necessitados. E aí eles também dizem que essas pessoas precisam estar numa posição grande, só que muitas dessas pessoas não foram preparadas intelectualmente, tecnicamente para aquela missão, e nós estamos hoje diante de uma pessoa na presidência da República que é um exemplo disso, é um semi-analfabeto que está tomando decisões por uma nação inteira. Então, eles acham que isso é representatividade, eles acham que isso é o povo chegando ao poder,
Mas, na verdade, essa pessoa que está no poder, ela não representa o povo, ela representa aquela elite comunista que se dá bem. Entende? Então, nós estávamos durante esse período todo numa situação que afunilava para a globalização, a preparação do mundo inteiro para a vinda do anticristo, para que ele pudesse reinar em todas as nações, porque ele vai reinar durante um tempo, é bíblico, isso vai acontecer. Porém, contudo, todavia, duas pessoas apareceram no cenário mundial que atrapalharam e atrasaram esses planos. Quem são essas pessoas? Bolsonaro, primeiramente Trump, em 2016, ele foi o grande ponto fora da curva, porque ele percebeu, ele entendeu tudo aquilo, e naquele primeiro mandato ele tentou agir contra tudo isso, mas ele não tinha tanto apoio popular como ele deveria, e principalmente ele entendeu que o problema dos Estados Unidos ele não era um problema local, ele era um problema mundial, que os tentáculos desse sistema eles estavam em todo o planeta, em todas as nações. E, como vocês podem ver, aconteceu que em 2020 ele não foi reeleito, veio o governo Biden e ele fez o quê? E, paralelamente a isso, Bolsonaro. São dois homens que Deus levantou. E eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de algo que está acima da política, que é espiritual. Já tentaram matá-los, tentam matar sua reputação todo o tempo. Bolsonaro está preso. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque eles atrapalharam o curso daquilo que estava sendo planejada, a Agenda 2030, tudo aquilo que eles já tinham formulado e tinham data para acontecer, agora teve que ser adiado. Por quê? Porque pessoas chaves que Deus levantou na história, como ele levantou durante toda a história da humanidade, ele levanta homens, né, mulheres, homens, para um fim. E dessa vez ele levantou Bolsonaro e Trump. Se você gosta ou se você não gosta, o que está muito perceptível é que aquela perseguição implacável, ela está vindo sobre essas pessoas porque elas realmente estão entendendo o espírito da coisa e tem, sim, interesses em proteger o seu país, em proteger o seu povo, em garantir a liberdade do seu povo. Então, esse globalismo, esse comunismo, ele odeia a liberdade do ser humano. Ele acha que o ser humano não pode ser livre, que esse ser humano tem que ser domesticado por um sistema. E é esse sistema que tem que mandar nas pessoas, na sociedade. Enquanto Trump, ele acredita na liberdade, tanto do país dele como de outros países também. E ele está reconfigurando toda a geopolítica através de uma sabedoria que não vem dele mesmo, só pode estar vindo de Deus, e de um poder que Deus tem dado a ele para negociar até com inimigos ideológicos, como é o caso de Putin. Então, a gente está vendo aí a tentativa de Trump de libertar a América Latina desse poder do Foro de São Paulo, do narcotráfico, de tudo isso que tem corrompido o ser humano, né? Ele tem feito isso primeiramente para defender o seu próprio país, o seu próprio território, e seria muito bom que todos os presidentes pensassem como ele, pensassem primeiramente no seu país, né? Mas ele está defendendo também a chance do mundo ainda ser cristão, ainda ter a possibilidade de que o conservadorismo tenha influência, né, na história, porque não sendo assim, na verdade, a destruição dos Estados Unidos e a destruição de Israel seria a tomada completa do comunismo. Por isso que o ataque a Israel. Por isso que uma missão literal do globalismo religioso, do islamismo, tem como missão a extinção do povo de Israel. E, por extensão, o país mais cristão, que teve os seus fundamentos no cristianismo, que é os Estados Unidos. Então, o fato de Trump ter chegado ao poder e de estar tomando todas essas decisões, ele desarticulou muitos planos, né, que estavam sendo em execução. E aí essas pessoas que estão envolvidas nesses planos, elas estão, de certa maneira, ainda se readaptando a um novo caminho para continuar agindo em favor dos seus planos, que é o governo único mundial, que é o controle do ser humano. E aí chega o Brasil. Nós estamos aí diante da Magnitsky, diante das sanções, diante do tarifaço. Tudo isso, na verdade, é uma tentativa de nos resgatar desse regime que vem, né, avançando no Brasil cada vez mais, tirando a nossa liberdade. E eu estou aqui nesta noite para dizer para você, não encare tudo o que está acontecendo como normal e nem encare como algo meramente político, como PL e PT. Isso é o mínimo. Nós estamos diante daquilo que no início do vídeo eu falei, da dicotomia dos dois polos que sempre existiram, né? Daquela geração de Abel e daquela geração de Caim, daquela geração de Jacó, né? E de Ismael. Então, todo o tempo nós conseguimos, ao longo da história, ver, apesar do ser humano ser imperfeito, apesar do ser humano não ser bom em si mesmo, mas existem aquelas pessoas que estão mais propensas a se submeter ao domínio de Satanás e aquelas pessoas que estão propensas a submeter ao domínio de Cristo.
E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que não é uma denominação, não é um templo, as pessoas que realmente reconhecem a sua incapacidade de serem boas por si mesmas e que buscam em Deus essa capacidade de fazer boas escolhas, de ter coragem de adorar a Deus e não se submeter ao dinheiro, ao poder. Essas pessoas, elas estão sendo perseguidas, mas elas precisam hoje de coragem. Então, a resistência a tudo isso é o cristianismo verdadeiro. Sou eu e você nos colocando em posição na área que Deus colocou a gente. Seja qual for, seja na política, seja na ciência, seja na medicina, seja no ensino, em cada lugar que Deus lhe colocou. Se você é aquela pessoa que serve somente a Deus, que se dobra somente a Ele, você é um agente de transformação nesse momento. Trump, ele está abrindo esse pico na estrada, mas ele não vai salvar-nos. Ele vai somente ser um instrumento de esperança de que algo pode ser revertido. E esse momento é um momento em que eu e você precisamos tomar partido. E o nosso partido precisa ser do bem, precisa ser do que é correto, precisa ser do que é absoluto, da verdade absoluta e não da verdade relativa. Precisa ser do ser humano com uma consciência ainda do que é bom, do que é agradável, do que é errado, né, do que é ruim, e não do ser humano animalesco, em que você matar o seu filho no ventre é algo normal, em que você abusar de uma criança é algo normal. Então, nós estamos diante disso. Não é política, é espiritual. A manifestação e a escolha vai precisar ser política, mas antes de tudo, aprovação da índole de cada pessoa. E é triste dizer isso, sabe por quê? Porque a gente ama muitas pessoas que estão cegas nesse comunismo, que estão realmente achando que elas são virtuosas e justificando até crimes em prol da missão, né? Missão dada e missão cumprida. Então são pessoas que estão cegas, muitas delas, e outras não estão cegas. Outras sabem muito bem o que estão fazendo e elas estão instrumentalizando aquelas que são cegas, aquelas que não têm condições de discernir e usando essas pessoas para a destruição delas mesmas, das suas próximas gerações. E eles não conseguem discernir isso. A gente se pergunta por que, que eles estão aplaudindo a censura, aplaudindo a prisão de inocentes, porque eles estão cegos. Porque eles estão achando que nós realmente somos, nós, os cristãos, somos a grande ameaça a tudo isso, ao mundo, à civilização, e eles imputam a nós o ódio, digamos, que na verdade eles têm contra nós. É algo muito louco, mas eles trabalham principalmente com a linguagem. A linguagem é alterada. O conhecimento a partir daquilo que se fala é alterado. Por exemplo, você falar hoje que você luta pela democracia. O que significa isso? Se eles dizem que eles estão lutando pela democracia, que Alexandre de Moraes salvou a democracia, está salvando a democracia, está extirpando a ditadura, então eles conseguiram fazer uma ressignificação até da própria palavra democracia, que para nós não é isso. Aquilo que eles chamam de democracia, para nós está muito nítido e para o mundo inteiro que é uma ditadura. Então, consegue entender que eles também nos confundem pela linguagem, nos confundem por um discurso que infelizmente está impregnado nas escolas, está impregnado nas faculdades, né? O humanismo, né? O hedonismo, tudo isso são conceitos que eles têm como certos, que fazem com que eles escolham quem eles escolhem para representá-los, né? E fazem com que eles repudiem aqueles que para nós são realmente os nossos representantes, que representam a liberdade, o trabalho. O Brasil, infelizmente, há 1.500 anos, ele é uma colônia extrativista de outras nações. Sabe por quê? Por causa de líderes brasileiros, políticos, de várias áreas, econômicos, da imprensa, que se corromperam para as outras nações, para interesses de outras nações. E por isso, até hoje, nós não temos, né, o nosso potencial desenvolvido, nós não somos uma grande potência, nós continuamos sendo subdesenvolvidos, e agora eles deram outro nome, né? A gente continua sendo do sul global, e outros países decidem o que fazer conosco. Por quê? Por causa da corrupção dos próprios brasileiros. Então, quando surge um brasileiro que tenta trabalhar em prol do país, em prol da liberdade do seu povo, e romper com essa corrente, eles tentam fazer com que essa pessoa seja desumanizada e criminalizada e odiada. E foi o que eles fizeram com o Bolsonaro. Então, nós temos aí 2026 e nós temos algumas pessoas se colocando como o pacificador, aquele que não é extremo. Entenda uma coisa, esse sistema globalista, ele consegue ser muito sutil e ele consegue cooptar aquelas pessoas que são alternativas. E eu já fiz um artigo sobre isso dizendo, se o Brasil quiser só melhorar um pouquinho, ele vai por esse caminho. Mas se ele quiser se libertar, como nunca se libertou em 1.500 anos, só existe uma pessoa que tem a condição, o discernimento e a coragem para romper com tudo isso, e essa pessoa já aprovou para nós, né, que é Bolsonaro.
Então, eu não estou aqui como uma bolsominion, como uma bolsonarista, eu estou dizendo para você que existe um sistema vigente no mundo, esse sistema estava avançando, Trump chegou e deu uma freada, deu uma bagunçada no coreto, e o único que pode se aliançar com Trump para que essa libertação do povo da América aconteça, para que realmente a prosperidade venha sobre as nações latino-americanas, América Central, América do Sul, para que isso aconteça, é super mega importante o reposicionamento de Bolsonaro, não existe outro nome. E muitos que podem se parecer como sendo uma alternativa que substitui, eles não estão sendo perseguidos, você já percebeu? Eles estão tendo espaço na mídia, eles estão tendo espaço nas colunas, nas entrevistas. Por quê? Porque eles fazem parte, seja conscientemente ou inconscientemente, eles não causam nenhum risco a esse regime, a esse sistema vigente. Por isso que eles são benquistos pela mídia. E por isso que Bolsonaro ele é odiado e ele é pintado como um criminoso, até quando ele transfere um dinheiro para a conta da esposa, até quando ele conversa com o filho, enfim, tudo isso que é macabro que está sendo feito contra ele, né? E nós estamos aí com os presos políticos, com vários inocentes presos, idosas, tudo isso está acontecendo. E a pergunta que eu faço hoje é de que lado você está? Até quando você vai achar que isso é meramente político? Se você é cristão, reflita. Se a coragem para reagir não vier dos cristãos, vai vir de quem? Quem precisa ser o protagonista para virar essa mesa? Sou eu e você. Somos aqueles que dizem que conhecem a verdade. São aqueles que não temem perder a própria vida. A Bíblia diz que aquele que quer, né, salvar a sua própria vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Então é tudo contrário. No reino de Deus é tudo o contrário do reino da terra. E essas pessoas não entendem isso. Nunca vão entender, porque a sabedoria de Deus é realmente loucura para os homens. Está tudo escrito na palavra. Então, nós precisamos nos levantar com coragem. Não somos perfeitos, não vão existir líderes perfeitos, mas hoje a palavra de ordem é coragem para romper com esse sistema, com essas amarras que estão há 1.500 anos, impedindo o Brasil de prosperar. Essa é a janela de oportunidade. Qual é o país que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos? Você ainda experimentou a liberdade. A gente, há um tempo atrás, ainda soube o que é falar sem medo de ser preso, sem medo de ter as contas bloqueadas. Mas os nossos filhos e netos, principalmente netos, eu já tenho filhas grandes, né? Elas ainda experimentaram a liberdade. Mas e os filhos delas? Em que país eles vão nascer? Será que eles vão conseguir saber o que é liberdade? Porque veja só, as pessoas que nascem na China, elas acham que aquela vida é normal. A escravidão é normal. Trabalhar 12, 14 horas por dia por uma troca de uma comida é normal. Então, uma geração inteira já passou, várias gerações estão passando sem experimentar a liberdade. E quando você não experimenta a liberdade, você não experimenta a vida, porque a vida que Deus nos deu, ela está implícito à liberdade. Não existe vida sem liberdade. Essas pessoas ali, elas têm uma vida como um animal, né? Como um animal. Elas não têm sonhos, elas não têm projetos, elas não têm perspectiva nenhuma. Apenas sustentar um governo que se coloca como Deus. Um governo que só tem um partido, um governo que só tem um candidato. E é isso que eles querem para o nosso país. Eles querem criminalizar toda e qualquer oposição. E eles odeiam o populismo, sabe por quê? Porque as pessoas que tentam romper com esse sistema são justamente as pessoas que conseguem encontrar no povo o apoio que elas precisam para continuar. Não existe outro apoio. Bolsonaro não tem apoio de banco, ele não tem apoio de nenhum poderoso. Todos os poderosos estão contra ele. Então, qual é o grande poder que ele tem? É o poder, aí sim, verdadeiro, é o poder popular. As pessoas olham para ele e veem que ele está representando os interesses delas. Isso está acontecendo em alguns estados. Aqui no meu município, onde eu moro, em Macapá, nós temos um prefeito que é o melhor do Brasil. De fato, trabalha de domingo a domingo. É fato. Fato. Ele não é direita, não sei se é Bolsonaro ou não, mas ele é aquele que levou a sério a gestão, que está fazendo um bom trabalho, né? Ele não é esquerda, não é comunista, porque comunista não trabalha. E ele trabalha. Então, aí já me deixa aliviada, porque comunista só tem um nome, né? PT, mas não trabalha, só gosta de corromper e roubar. Então, ele tem feito um bom trabalho e as pessoas estão aderindo a ele de uma tal forma que é o único poder que ele tem. Hoje, ele ganharia no primeiro turno para governo. E eu entendo que hoje ele corre risco de vida. Ele está sendo perseguido, está sendo caçado pela Câmara de Vereadores. Muita gente ao redor dele está sendo perseguida. Por quê? Porque o sistema, o regime, ele não quer sair do poder. E ele é capaz de tudo. E nós estamos vendo aí que ele é capaz de tudo mesmo. Então, só quem tem coragem para enfrentar o sistema é quem deve ter o apoio dos cristãos. Senão, o cristão ele vai estar ajudando
a eleger os seus próprios algozes. Eu fui nascida e criada no Evangelho e eu orava porque eu orava para Deus libertar a China do comunismo. Como que eu vou querer para meu país aquilo que eu passei a vida inteira orando para a libertação de outro país, para que as pessoas pudessem ler a Bíblia, que as pessoas pudessem se reunir, e eu vou colocar na cadeira da presidência e dos governos pessoas que vão me perseguir, que vão me prender, que vão me impedir de pregar a verdade? Isso no mínimo não é inteligente. Se você quer a liberdade dos seus filhos e netos, essa é a hora de se posicionar. Essa é a hora de estudar. Estude, aprenda, leia sobre tudo isso. Porque, amados, essa geração tem essa responsabilidade de deixar para a próxima geração um país livre, como nós encontramos quando nascemos. É justo que nós lutemos. Ninguém vai fazer isso por nós, sabe? Não vai ser outra geração. Sou eu e você. E eu faço essa convocação para que você não apenas ore pelas pessoas de coragem que têm se levantado, mas que você seja essa pessoa de coragem. Para que você reaja a tudo isso. Sabe o que eu percebo? Que muitas pessoas que se diziam cristãs, que foram cristãs às vezes a vida inteira, elas estão do lado de lá. Sabe o que é isso? Apostasia. São pessoas que conhecem a verdade, mas elas conseguiram inverter todos os conceitos. O mundo trouxe conceitos diferentes e elas conseguiram ter a mente delas cauterizada. Elas foram entregues a si mesmas. Lá em Romanos 1 fala sobre esse tipo de pessoa. E hoje elas não só cometem coisas ruins, mas elas principalmente são cúmplices daqueles que cometem. Defendem pessoas que cometem crimes. Defendem pessoas que roubam idosos, aposentados. Defendem o roubo, porque se o roubo for para ajudar eles pessoalmente, muitas vezes até as suas igrejas, aí eu falo igrejas com muitas aspas, então tá tudo bem. Então essa pessoa é boa. Há muita gente se curvando ao dinheiro. E esse dinheiro ele vai vir, vai bater na porta, as oportunidades vão surgir para você. E você vai precisar resistir. Você vai precisar colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, para que você possa resistir e para que você possa ter representantes que resistam. Porque se você não resiste a uma propina aqui embaixo, a uma compra de voto aqui embaixo, como é que você vai cobrar que o seu candidato faça isso? Não vai colar. Então, eu já me estendi bastante e é isso que eu queria deixar para você. Aprenda sobre o comunismo, como é que ele funciona, como é que ele age. Ele é cruel, ele não tem pena de ninguém, ele é mentiroso, né? Na verdade, o pai da mentira é Satanás. Então, ele está sob a jurisdição do próprio Satanás para destruir a nossa vida, para tirar a nossa paz, para tirar a nossa liberdade, para tirar nosso meio de sustento. Existem muitos empresários que estão desistindo de viver porque foi tirado deles a dignidade de colocar, né, a comida na sua mesa e de poder continuar pagando suas contas, pagando seus funcionários, e no desespero eles estão desistindo da vida. Então, nós precisamos nos apegar com Deus. Porque aí sim, aquela palavra, né, de Salmos diz, cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa é a promessa para aqueles que não se curvam nessa guerra. E eu te convido para não se curvar. E eu te convido para ter discernimento. As pessoas que são mais perseguidas pelo sistema são aquelas que realmente o ameaçam e que terão coragem de ir até o fim. E elas precisam, sabe de quê? Da minha e do meu e do seu apoio. Elas precisam que a gente esteja junto, que a gente mostre a grandiosidade do poder popular, para que elas se sustentem, para que a gente juntos possa ser realmente forte diante desse sistema que é como nadar contra a correnteza. Não é fácil, gente. Não é fácil. A vontade que dá é desistir, é descansar, é entregar os pontos, sabe? Eu vou cuidar do Brasil? Não quero nem saber. Tem muita gente agora que não está entendendo nada, está vivendo sua vida normal, como se nada tivesse acontecendo, sabe? E muitos que estavam já na luta estão desistindo. Mas nós não podemos desistir. Tem um versículo que eu gosto muito, que eu tenho para mim esse versículo, né? Nós não somos do que retrocedem e são destruídos, mas somos daqueles que avançam e são salvos. Deus, ele se agrada da nossa coragem em obedecê-lo. E não existe outra maneira de demonstrar nossa fé a ele do que obedecendo a ele. Não existe. Não adianta falar que a gente obedece, que a gente tem fé, aliás, e a gente não obedece na hora H. A única forma de mostrar que nós temos fé é, diante da situação, a gente ir pelo caminho correto. É o caminho estreito, que pouca gente quer ir. Mas essas poucas pessoas insistindo no caminho estreito, elas vão ajudar a mudar a realidade do país, a mudar a realidade do mundo, não para que ele se torne um paraíso, mas para que ele se torne habitável, civilizado, as pessoas sejam livres e ainda possam viver aqui. Sabemos que um dia tudo vai acabar, sabemos que um dia tudo vai piorar, mas nós não precisamos ser cúmplices da piora com a nossa omissão ou aderindo e nos curvando ao sistema e ao dinheiro, porque na verdade Satanás
ele usa o dinheiro, ele usa a sede de poder do ser humano, que é uma sede de poder dele lá no céu, quando ele foi expulso. Ele usa tudo isso, ele é especialista nisso. Ele domina, é uma área que ele domina. Então ele consegue pegar o homem nas suas necessidades mais básicas, de sobrevivência, né, de status, de poder, e aí ele escraviza aquela pessoa. E para finalizar, eu escrevi o meu primeiro livro, e ele fala de Tiago, e lá diz assim, que a riqueza dos opressores, a riqueza dessas pessoas que lucraram com a miséria dos outros, né, de forma ilícita, ela foi tão grande que é mais ou menos assim, os patrimônios delas se tornaram acusadores dos seus roubos, digamos assim. O próprio patrimônio delas mostrou e fez com que elas fossem condenadas. E quando eu vejo essa Magnitsky chegando aí a várias pessoas, quando eu vejo as sanções, e a gente fica descobrindo que um tinha um apartamento de 22 milhões nos Estados Unidos, o outro tinha isso, tinha aquilo, é a Bíblia se cumprindo. Somente as pessoas corruptas precisam temer. A partir do momento que pessoas honestas começam a temer, é porque houve uma inversão completa. E agora, com tudo isso vindo em cima dessas pessoas, especificamente, o que nós vemos é se cumprir a palavra de Deus, que fala justamente disso, que os seus bens estão depondo contra vocês. E o ranger e o choro das pessoas que foram maltratadas, aquelas que estão presas, aquelas que foram roubadas lá da sua pensão do INSS, o choro dessas pessoas chegou até os céus. E o Senhor vai nos responder. O Senhor vai nos dar o livramento. Mas Ele não vai fazer isso com a nossa omissão, com a nossa covardia. Ele vai fazer isso com a nossa decisão em sermos corajosos, como Ele disse para Josué, né? Ser corajoso, ser forte, porque eu estou contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus é assim. Uma geração e outra geração, Ele vai levantando líderes por toda a terra para cumprir o seu propósito, porque a agenda que vai se cumprir é a do Senhor. Não é a agenda 2030, não é a agenda 2050. Eles podem inventar o que eles quiserem. A agenda que vai se cumprir é aquela que foi escrita pelo nosso Deus, Criador e sustentador do universo. Que o Senhor te dê um fim de semana abençoado, que você possa refletir e que você possa ser um agente de fé e de coragem nesse momento, nesse tempo. E lembre-se, não é política, é espiritual. Você precisa ter esse discernimento para que você não tenha vergonha de discutir sobre isso, para que você não tenha vergonha de conversar com as pessoas sobre isso, para que você não tenha vergonha de ser rejeitado por causa disso. Existem pessoas que estão pagando um preço muito mais alto do que você. Existem pessoas que estão sem a liberdade, estão sem os seus netos, sem os seus filhos, sem o seu cônjuge, né? Existem pessoas que estão doentes na prisão. Existe o próprio Bolsonaro, que não pode falar nem com seus filhos. Então, assim, tem muitas pessoas pagando um preço muito maior. E nós não podemos recuar. Até, primeiro por Deus e segundo por essas pessoas, que elas pagaram um preço maior do que nós. E a gente não pode ser covarde agora. Se posicione e apoie somente aquelas pessoas que já provaram que têm coragem de lutar contra esse sistema e que lutam até o fim pela liberdade delas e pela sua também. O Senhor nos ajude a tomar boas decisões. E se você ainda não me segue, eu sou jornalista Adriana Garcia, moro em Macapá, no Amapá, na Amazônia, onde muitas coisas precisam ser transformadas e onde a informação correta precisa chegar, não só para o povo daqui, mas para o Brasil e para o mundo daquilo que realmente acontece aqui. Que Deus nos ajude e que Ele nos fortaleça, para que possamos caminhar firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que não é vão. Nunca é vão obedecer. A gente tem dois preços a pagar, da obediência e da desobediência. Muitas vezes a gente prefere o da desobediência, né? Por que não testar a obediência? Porque Deus ele vai estar conosco, né? A gente vai poder desfrutar da presença dele quando nós obedecemos, da força, da sabedoria, do discernimento dele quando nós obedecemos. Tá bom? Apesar de perdas aparentes, nós sempre ganhamos quando nós obedecemos. E não existe meia obediência. Ou você obedece ou não obedece. Que cada um de nós possamos estar firmes em Deus e no propósito de servi-lo até o último dia da nossa vida, custe o que custar, para que seja testemunho, para que as pessoas possam dizer que Deus é esse que faz essa pessoa viver esse tempo tão difícil, com tanta fé, com tanta esperança e com tanto amor. Essa é a hora de dar testemunho dos filhos de Deus. A natureza, a humanidade está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E não é uma manifestação religiosa, é a manifestação da nossa fé, da nossa coragem, do nosso amor, das virtudes, de uma vida realmente de um cristianismo prático e não teórico. Eles estão cansados de teorias. E essa é a hora da nossa manifestação para a grande colheita que está chegando. A colheita, a última, está prestes a acontecer. E esse tempo, e essa intervenção do Trump, e essa situação toda, é para que a gente tenha tempo. É misericórdia de Deus, primeiramente, e soberania dele. Porque quem manda no relógio
é o Senhor. Quem manda no calendário do mundo é o Senhor. Então, para desespero de Satanás, que já está condenado, é assim que funciona. E você olha para o Xandão, para o Alexandre de Moraes, sabe quando ele está assim, todo desesperado e mostrando força, porque ele já sabe o fim dele? Essa é uma prévia do que acontece com Satanás. Ele se mostra poderoso. Ele faz todo aquele caqueado de que ele manda, entendeu? Mas no fundo, a sentença dele já foi dada. E daqui a pouco ela vai ser cumprida. Né? E enquanto não está sendo cumprida, ele está fazendo todo esse estardalhaço para quê? Para que o nosso coração possa temê-lo, para que o nosso coração possa realmente começar a ficar balançado e de repente a gente pensar em se dar bem aqui é melhor, né? Não, amados. A gente não pode negar o nosso Deus e o nome do nosso Deus e o nome de Jesus Cristo. Porque isso nos dá a vitória. A nossa fé é a grande, né? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Leia a Bíblia, se alimente da palavra de Deus, para que você possa ter discernimento de todas as coisas a partir daquilo que Deus falou. E não deixe que as coisas ao redor venham fazer com que você interprete a Bíblia. Não, primeiro você lê a Bíblia e você vai ter uma imagem, uma visão de tudo que está acontecendo hoje a partir dela. É isso que o cristão tem que fazer, tá bom?